vou precisar da ajuda de 3 voluntários para 3 livros da Bíblia aqui que nós vamos utilizar. Um vai lá para 1 Pedro 2,9. Minha Bíblia não tem 1 Pedro. Então essa Bíblia sua precisa se converter urgentemente. O outro vai para onde? Para Apocalipse 5, 9 e 10. Apocalipse. A 1 Pedro é o quê? 2, 9. É o tema do ano. Esse. Apocalipse o quê? Capítulo 5, versículos 9 e 10. Já achei. E outro vai para Romanos 11, 36, que particularmente eu amo esse versículo. Onde? O quê? Romanos 11, 36. Mas já achou aqui. Espada para o ar. E o Apocalipse 5, quem achou? 1 Pedro o quê? 2, 9. 12. O tema dessa semana, por isso que foi falado agora que eu quase dei burro nas paredes, porque é uma coisa que desde que eu assumi a liderança da célula eu venho brigando. Melhor, um pouquinho antes. Chamados para liderar. Eu, numa outra vez que tive essa briga com Deus, foi num livro que eu peguei emprestado do pastor Henrique, aonde é um livro até do pastor Luiz, que eu não lembro mais o nome. O preço da liderança. Valeu. Para você e pro William, não Então, foi? isso. E tinha uma frase lá que o pastor Luiz colocou que falava sobre isso. Que nós todos somos chamados para liderar. E eu bravo com Deus. Mas Senhor, eu não aceito isso. Não tem como a gente, todo mundo ser chamado para liderar. Aí foi que Deus deu logo no meio da minha cachola. Eu vou te mostrar o porquê. E hoje, novamente, eu fui tentar o segundo round com Deus, não deu certo não. E tem um pequeno quebra-gelo aqui, até para todo mundo ficar mais à vontade. Vocês creem que podem ser usados por Deus, não apenas para ministrar na vida do seu próximo, mas também para ser líderes de uma família espiritual? Sim. Aquela pergunta? Todos são unânimes na resposta? Não fica, tu fala assim. Vou repetir a pergunta. Vocês creem que podem ser usados por Deus não apenas para ministrar na vida do seu próximo, mas também para ser líder de uma família espiritual? Eu creio que ele não pode ser usado. Então eu vi que não foram todos unânimes não. Só alguns concordaram, alguns ficaram meio tristes. Líder de uma família espiritual, líder de célula. Vai ser mais exato. Mas ele está muito complexo. Então você depois briga com o pastor Ebert. Então, mas vai explicando. Aqui nós vamos falar sobre algumas verdades. E a primeira verdade que tem aqui, dentro desse tema, é que todos os cristãos são chamados para liderar. E um dos desejos de Deus aqui é que cada membro possa ser um ministro de Deus. Não apenas estar sentado confortavelmente no banco, poder todos os domingos estar no culto ou algum outro dia, mas também poder ter o privilégio de fazer o que eu estou fazendo agora, o que minha mãe já faz, o que a Edna e a Márcia fizeram enquanto estivemos viajando, que é ministrar, ser bênção na vida de outros. Esse é um desejo de Deus. Aqui também tem um pouquinho da nossa visão, que você possa ser um líder de célula, um discipulador, quem sabe um coordenador de rede, futuramente um pastor. Entra aí o desejo de Deus, também aplicando a nossa visão. Mas onde é que está o versículo que diz isso? Quem é que lê agora o 1 Pedro 2,9? Está lá, Pedro. Está em 1 Pedro 2,9. Mas vocês, a geração eleita e o sacerdote real, a nação santa, o povo adquirido para que anuncieis virtude àqueles que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Este é o
Só o 9 mesmo. Este é o versículo que é o nosso tema deste ano, que é o ano do sacerdócio. E esse é o versículo 1 dos, porque depois eu vou citar um outro que dá a prova de que todos nós somos chamados para liderar, mas aqui está falando justamente sobre sacerdotes. Nós somos uma geração santa, uma geração eleita, separados para Deus, somos sacerdotes reais. O que seria no caso um sacerdote? Ele é um líder espiritual, um líder responsável por trazer as pessoas para mais perto de Deus. Aqui não entra apenas a questão de você ser um líder, um discipulador, ser um pastor ou um pai de família. Em qualquer lugar que você estiver, você tem essa responsabilidade de atrair as pessoas para Deus. De que forma? Nós falamos umas semanas atrás sobre mover o ambiente. A partir do momento em que você se dispõe com o seu testemunho, com um simples versículo, ou dizendo Jesus te ama, e você consegue cativar as pessoas, automaticamente você se torna um sacerdote, se torna um líder e tem essa responsabilidade de trazer as pessoas para perto de Deus. Essa é a questão. Bom, aqui está certo. O sacerdote é um líder espiritual, responsável, certo. Nós somos chamados exatamente para tirar as pessoas do meio das trevas e trazer para a luz por aquele que nos amou, que é Jesus Cristo. Agora, antes de eu passar para a segunda verdade, eu vou citar o segundo versículo. Esse não está aí no meio da lista, mas foi o versículo que eu coloquei que vai dar a prova de que nós somos chamados para liderar. Esse todo mundo conhece, que é o Mateus 28, 19. Ide e fazei discípulos de todas as nações. Eu não vou nem continuar o versículo. A pergunta é, quem é que pode fazer discípulos? Nós. Não. Quem é que pode fazer discípulos? Tem uma resposta-chave aí. Engraçado, a maioria de vocês exerce isso e não sabe a resposta. Um líder. Automaticamente, quem só pode formar um discípulo é um líder. De que forma que eu vou provar a vocês de que todos nós somos chamados para liderar? Todo mundo aqui já teve o privilégio de ganhar alguém para Jesus? Não se sinta envergonhado em dizer que isso não é vergonha, não. Todos já tiveram o privilégio de conseguir trazer alguém para Jesus? Mas vamos simbolizar que todos vocês tiveram essa oportunidade, todos nós. A partir do momento em que você semeia a palavra na vida de alguém e essa pessoa aceita Jesus, não é simplesmente o líder da tua célula, o teu discipulador, ou o teu coordenador de rede, ou o pastor da igreja, que vai ficar responsável em cuidar dessa vida. Eles vão ter sim a parte deles, que como nós somos uma igreja de visão celular, nós temos a visão de discipulado, um acompanhando o outro para saber como está. Mas o responsável, como nós chamamos na nossa visão aqui de anjo da guarda e consolidador, é você. Então automaticamente você se torna um líder. De uma certa forma, todos nós somos chamados para liderar. O versículo aqui a gente só prestava atenção nele com a missão que Deus nos deu, que é irmos e pregarmos o evangelho. Mas na verdade, a missão que Deus nos deu foi de liderar. E o que Deus me tratou, Deus me fez voltar praticamente 27 anos atrás para eu poder entender o porquê que todos nós somos chamados para liderar. Deus me fez voltar ao tempo de criança, inocência, para que eu pudesse entender o porquê que nós somos chamados para liderar. Tem um exemplo muito simples. Tem uma simples pergunta que eu tenho certeza que todo mundo aqui já respondeu. O que vocês querem ser quando crescer? Todos já responderam essa pergunta um dia, não já? E o que é que vinha à mente de vocês? Eu quero ser grande. Além disso, assim, vocês se lembram mais ou menos o que vocês falavam, o que muitos respondiam? Até hoje. Vocês se lembram? Não, nosso Thiago, viu? Eu falava que hoje eu estava pensando nisso, sabia, Thiago? De criança,
Aí hoje eu lembrei tudo isso, o professor perguntava na escola, para mim lá no sítio, na escola lá, aí perguntava, falava que eu queria ser médica, mas aquilo eu não queria ser, era só que eu não tinha nada para fazer, eu não tinha nada para falar, todo mundo falava, aí eu falava que eu queria ser médica, mas no meu coração eu não queria ser médica. Aí depois eu falei assim, hoje eu estava lembrando, assim, falando, Deus, eu sei porque que aquilo não era no meu coração, era porque que Deus tinha escolhido mesmo assim para mim, um dom que Deus ia me dar, era de cabeleireiro, né? De mexer com essas coisas assim. Por isso que no meu coração, antigamente, aquilo não... Eu falava da boca para fora. Uhum. Aí eu fiquei lembrando esse dia todinho. Quem mais aí que se lembra? Imagina. É uma médica. Hoje Deus deu a palavra que você levar o coração dos outros e você curar através da palavra do Senhor. Quem mais aí que se lembra aí de o que falava? Médica também. Imagina a Édica, vai dar injeção no paciente. Nossa, cabelo horrível. Mais alguém se lembra? Carla, queria ser o quê? Quando crescesse. Eu falava que eu ia ser professora. Quem mais aí se lembra? Eu queria ser O João. nem me lembro. Eu vou falar, deixa eu... Fala aí, rapaz, tem vergonha não? Ia ser policial. Eu, quando era pequeno, eu também tinha esse sonho. Só que meus pais me aconselhando, eu mudei o sonho. Eu tinha sonho também de ser policial. Queria ser o quê, Márcio? Nossa, nem me lembro. Eu tava pensando. Tu, verdade? Me lembro mesmo. Eu não me lembro, não. Fui. Cantora. O quê? Cantora. Eu também queria, cara, eu tinha um sonho de ser Pensei que professora. a senhora queria ser cantora, misericórdia. Senhor. Eu queria ser professora. Ó, João. Agora vocês, É o quê? Perto do rato, tu não sabe o que é um macho, não. agora vocês vão entender aonde é que entra a questão de que nós nascemos para liderar. Vocês perceberam que o que vocês falavam tem a ver com liderança? Um médico é um líder, um professor é um líder, cabeleireiro é um líder, policial é um líder. Tudo que a gente falava ainda aqui da boca para fora na nossa inocência tem a ver com liderança. Então, ou seja, Deus já colocou no nosso DNA o desejo de ser líder, mesmo que a gente não tinha esse desejo. A gente pensava sim em ser algo alto, posição alta, mas não pensava nas responsabilidades. A gente falava por falar, mas mesmo que fosse da boca para fora, olha o nosso desejo em ser líder. É uma das causas aí. Tem uma segunda questão. Aqui, além da minha pessoa e do Fernando, tem mais alguém que é irmão mais velho? Que é irmão primogênito? Mais velho? Assim, irmão primogênito. Ou seja, nós como irmãos ou irmãs mais velhas, de uma certa forma acabamos sendo líderes. Eu vou até falar assim um pouco brincando, não querendo acusar. Por culpa de um sonho de nossos pais, eles nos deram uma responsabilidade. Abaixo dos nossos pais, quem é que tem que ficar responsável por irmão mais novo, dar um puxão de orelha quando preciso? Para os que têm mais facilidade de trocar fralda, uma mamadeira, ser um irmão pequeno. Você quase me matou trocando minha fralda, só pra lembrar, líder. Por isso que eu falei quem tem experiência, que eu nisso sou uma negação. Então, de uma certa forma, quando no caso, quando eu estava em projeto, quando o Fernando estava em projeto, quando a Carla estava em projeto, o Johnny em projeto, que são os primogênitos da turma aqui, nós nem imaginaríamos que seríamos o primogênito de outros. Então, por causa de um desejo dos pais de cada um, nós ganhamos uma responsabilidade ainda que não quiséssemos. De, abaixo dos nossos pais, ter a responsabilidade de disciplinar o nosso irmão mais novo, se preciso. Logicamente, sem abuso. Uma terceira questão aqui. Todo mundo alguma vez já sonhou em ser algum super-herói? Eu também tá dando risada. Não tem uma força. Ah, tá, que é isso, nunca, né? Tartaruga ninja. Tartaruga ninja. De Gleison mesmo, né? Ou seja, o super-herói, mesmo que fictício, também é um líder. Vocês não perceberam que tudo aqui está se encaixando com inocência, pensando sem saber, mas mostrando que dentro do nosso DNA, não apenas o DNA que nossos pais nos deram,
nós temos o DNA de ser um líder, mesmo que a gente não imagine. Eu tinha a capa do Batman. Capa do Batman? Que isso, rapaz? Eu precisava falar? Ai, Gilmar. É voar. É sério, eu tinha a máscara, a capa. Senhor Jesus, faça isso não. Ficava de cabeça pra baixo. Esse é você. Ah, não. É sério. Ah, Gilmar. Morcegando. Morcegando. Você achava que com aquela capa tu ia voar. É mais fácil do lado do bem. Ah, não. A quarta questão. Essa questão, no caso, com a exceção, nesse caso, do Grayson, a maioria aqui uns já passaram por isso e outros estão entrando. Quando você decide começar um relacionamento, automaticamente, para os homens aqui no caso, você no seu coração desejou ter uma companheira, ter alguém para dividir a vida, construir uma família, mas você sem saber estava desejando ser um líder. Não, mas aqui praticamente, Theo Johnny casado, Fernando já tá na boca praticamente, daqui a pouco já tá na boca da vitória. É igual o Michal, o caçador, né? Pegando, esperando. Já tá já perto da vitória. Chega lá. Eu no caso estou no caminho. Os demais aqui, no caso meu pai, os digníssimos de vocês já conquistaram aí, já estão tudo ok. Um dia nós sonhamos em ter um relacionamento, em poder constituir uma família e se casar. Mas na verdade o que nós estávamos desejando sem pensar é ser líderes. Aí a gente voltando um pouquinho nos irmãos mais velhos, tem o caso das mães. Quando ela deseja ter um filho, no coração dela ela está desejando ter um filho, mas na verdade ela está desejando ser uma líder. Porque abaixo do marido, quem é que vai cuidar dos filhos? Viu como é que tudo está se encaixando em questão de liderança? Tem uma outra coisa que eu acabei falando no início. Quando somos influência na vida de alguém. Quem aqui não já recebeu um elogio? Nossa, esse cara é nota 10. Toda vez que eu estou junto com esse cara, é uma alegria. O ambiente fica uma beleza. Agora tá recebendo nota 3. Oxi, tu fala, depois tu ri. O Fernando recebeu nota 10 e agora tá recebendo nota 3. Não, eu me refiro ao seguinte assim, todos nós aqui com certeza um dia já recebemos elogio assim por ser uma pessoa agradável, uma pessoa que influencia, que move o ambiente. A Peroba sabe disso. Falando de mim. Então, praticamente, quando nós somos influência para alguém, que é uma responsabilidade muito difícil, nós de uma certa forma acabamos sendo um líder. Um exemplo, quando se combina um passeio. Ah, vamos, sei lá, para o parque ecológico. Geralmente tem um que fica sendo líder, ainda que não queira. Tem sempre um ali que acaba sendo jogado de líder. Por quê? Por causa da influência. Às vezes está pedindo informação, por favor, como é que eu chego em lugar tal? Às vezes para o pessoal tá tudo com fome, quer comprar alguma coisa, tem sempre um que é jogado. Então, de uma certa forma, quando você é influência, você acaba sendo um líder. Não querendo em hipótese alguma pressionar vocês, está aqui a prova pela qual todos nós somos chamados para liderar. Basicamente, na nossa essência, na nossa vida, na inocência, Deus já brotou o desejo de sermos líderes, ainda que um dia nós não queremos. Tudo bem que entra a questão de chamado, ter bênção de pastor, tem um monte de protocolo, mas não é isso que eu quero entrar. A segunda verdade, voltando aqui para o esboço, todos os cristãos foram constituídos reis e sacerdotes. Alguém leu de Apocalipse agora? É o qual? Apocalipse 5, 9 e 10. E cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tornar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto. E com...
Oxi. Vou começar de novo. E cantavam um novo cântico, dizendo: Digno és de tornar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda a tribo e língua e povo e nação. E para o nosso Deus os fizeste reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Está aí explicado uma segunda razão pela qual nós também somos sacerdotes do Senhor. Quando Jesus morreu na cruz, quando ele ressuscitou ao terceiro dia, quando ele pagou ao diabo a dívida que foi derramar o sangue dele para nos comprar, ele não somente nos comprou, mas nos fez como ele. Em que sentido? Um líder. Jesus, ele não é só o nosso irmão mais velho, não é só o rei dos reis e senhor dos senhores. Ele é um líder. Abaixo de Deus, que é o maior de todos, ele também é um líder. Mas o que ele fez? Ele não nos tornou apenas os irmãos dele. Ele tornou da gente também um líder. Então, de uma certa forma, há 2015 anos, mesmo antes de cada um aqui nascer, estar na barriga de suas mães, nós já nascemos com um DNA de líder. Então não há como a gente correr dessa responsabilidade. Ainda que a gente não queira, sei lá, eu não tenho desejo de assumir a liderança de célula, eu não tenho o desejo de ser um discipulador, eu não tenho o desejo de ser um pastor. Em alguma outra área da sua vida, você vai ter que exercer a liderança ainda que não queira. Eu até citei situações aqui. Você pode fugir de um lado, mas de um outro lado, Deus vai despertar no seu coração o desejo aos poucos. O rei seria um líder que governa, que dá a direção, que protege o seu povo. O sacerdote também é um líder que cuida da vida espiritual do seu povo. Então, ou seja, em qualquer uma das situações aqui que eu citei, se você é um pai de família, se você, sei lá, é encarregado de uma seção do seu serviço, se você é uma pessoa muito influente no seu bairro, é uma pessoa que todo mundo gosta, que todo mundo quer ter você por perto, se você, sei lá, é um chefe de qualquer situação, você ali acaba sendo um líder. Então você tem uma responsabilidade pelo povo que está em sua mão. Tudo ok aí? Em terceira questão, a terceira verdade. Somos reis e sacerdotes para Deus. Você não é um líder apenas para o homem. Você não é um líder apenas para o mundo, para o seu trabalho, para si mesmo. Para Deus, todos que estão nessa terra, os mais de 7 bilhões de habitantes que temos no mundo, são líderes. Por isso que eu acabei falando sobre voltar à inocência, sobre o nosso DNA. Quando nós nascemos, nós já nascemos com esse espírito de liderança que vai ser desenvolvido aos poucos. A quarta verdade, fomos comprados por Ele e para Ele. Quem leu Romanos 11:36? Tem até uma música do Nando Azevedo que fala sobre esse louvor. A música... É o meu? É. Fala assim, porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele, eternamente. Amém. Ok. Me faz lembrar uma música do Nando Azevedo que eu gosto demais, e tem a música do Diante do Trono que a gente já ministrou aqui algumas vezes, a Ele a Glória. O próprio versículo já diz, nós somos comprados por Ele e para Ele. Tem um outro versículo muito conhecido, que o Fernandinho musicalizou ele, que diz: já estou crucificado com Cristo, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Eu falei isso na sala de jovens umas semanas atrás e eles ficaram assustados. A partir do momento em que você aceitou Jesus Cristo como seu único suficiente Salvador, não é mais as suas vontades que vivem, mas são as vontades de Deus dentro de você. Então, parabéns, tem um bocado de mortos-vivos aqui. Vocês não estão vivendo mais a vontade de vocês, vocês estão vivendo a vontade de Deus. Então, ou seja, nós somos servos do Senhor, nós temos que fazer o que Ele mandar. Eu não quero aqui pressionar ninguém, não é essa a minha intenção.
Mas é praticamente aquilo que o esboço está querendo falar. E tenho certeza que foi o que Deus ministrou ao coração do pastor Herbert. Mas praticamente aqui, todos nós de alguma forma, em algum momento da nossa vida, nós vamos ter que liderar em alguma situação. Sei lá, vamos supor. Você está no seu trabalho, o seu encarregado precisa sair de férias. E não tem ninguém para ser colocado. Aí ele olha, é tu mesmo que vai liderar. Eu vou ficar no lugar dele um mês? É você que vai fazer, não tem outro. Quem aqui envia ele, né? Ou seja, vai acontecer situações na sua vida em que você vai ter que exercer liderança por um tempo. Então, ou seja, tudo bem. Tem pessoas que eu já vi que têm o desejo de ser líder. Eu, por exemplo, não desejava ser líder de jeito nenhum, vocês sabem disso. Mas foi com o tempo Deus colocando o desejo. Deus foi aumentando o desejo, foi queimando no coração. E hoje, por misericórdia, eu estou aqui há 2 anos. Mas, foi como eu falei aqui. Nós temos, no caso, no nosso DNA, a liderança. E não há como a gente retornar. Guarde esses princípios no coração de vocês. Quando nos dedicamos e damos o nosso melhor para os homens e para as coisas deste mundo, estamos desprezando e deixando Deus em segundo lugar. Mas quando vivemos e fazemos tudo com excelência para Deus, estamos honrando Ele. E sem dúvida Ele nos abençoará grandiosamente e realizará todos os nossos sonhos. Até a razão foi uma das questões quando eu estava iniciando a liderança de célula. Eu não queria muito ser líder de célula, não queria assumir essa responsabilidade. Mas eu estava querendo ser líder de uma outra forma, através de um relacionamento. E não dava certo, tentei de todo jeito. Oração, campanha de tudo que é jeito, mas Deus nunca atendia. Precisou Deus me levar para uma vigília que qualquer dia espero que dê certo para todo mundo ir, que é lá na Vila Guilhermina. Deus usa a pastora para ir lá em Hebreus 10, 35 e 36, falando para não rejeitarmos a vossa confiança, para que nós primeiramente façamos a vontade de Deus para alcançarmos a promessa. Enquanto a pastora usada por Deus falar comigo, Deus só vinha no meu coração e dizia: eu só vou te dar o que você quer quando você fizer o que eu quero. Vamos traduzir. Você só entra num casamento quando se envolver na obra. Opa, Deus, amanhã eu sou pastor. Aí traduzindo, mesmo eu não querendo, eu aceitei o desafio. Por misericórdia, eu estou aqui há 2 anos. Não tem sido fácil. Para minha irmã também não foi, porque ela já foi líder um tempo. Para minha mãe não é fácil. Vocês que estão como LTs também não está sendo fácil, porque as lutas e as batalhas, mas estamos aqui. Mas onde é que nós temos que entrar aqui? Para aqueles que aceitaram o desafio, que um dia desejaram ser líderes, ou para aqueles que tiveram a mesma experiência que eu, entraram como líderes por um pedido de Deus, que vocês façam, vocês exerçam o ministério não para agradar, no nosso caso, agradar o Alan, agradar o pastor Henrique. Lógico, eles também vão ficar felizes em ver nós fazendo o trabalho com excelência, fazendo o trabalho com amor, cuidando de vidas, mas nós temos que primeiramente nos preocupar em agradar a Deus, ainda que isso nos faça desagradar a homens. Porque nem sempre, quando agradarmos a Deus, nós vamos agradar a homens. Vai haver momentos em que pode acabar nós recebendo uma repreensão, mas o nosso foco é agradarmos a Deus, claro, obedecendo ao Senhor Jesus. Tem até uma coisa aqui no final que eu achei interessante. E sem dúvida, Ele nos abençoará grandiosamente e realizará todos os nossos sonhos, que eu até citei no meu testemunho. Deus só vai conceder a nós aquilo que nós estamos querendo quando nós literalmente nos envolvemos com Deus. Não há outro caminho, não há outro jeito. Você só vai receber de Deus aquilo que você está almejando quando você se envolver com Deus literalmente. Não significa que você tenha que exercer um ministério. Isso é uma outra questão porque vai de chamado. Mas significa ser um servo de Deus. Fazer tudo o que Ele lhe pedir. Lógico, temos que ter prudência. Porque no nosso caso, eu como filho, não posso me envolver na obra por completo.
eu dependo da autorização dos meus pais para algumas coisas, para poder fazer. No caso das esposas, mesmo o marido sendo cristão ou não, depende da permissão do seu esposo para determinadas funções. No caso dos maridos também, eles têm que ter a concordância da esposa para alguns ministérios. Você não vai se envolver totalmente, mas deixar de lado princípios familiares. Você tem que ir com ordem e decência, fazer tudo com respeito. Nós seremos totalmente realizados quando estivermos cumprindo os propósitos de Deus em nossa vida, pois foi para isso que fomos criados. Agora é o momento de vocês falarem um pouquinho também. Vamos procurar ser dinâmicos aqui. Deus fez de nós reis e sacerdotes para quê? Com as palavras de vocês. Para liderar. Pode falar com as palavras de vocês. Assim, o modo que vocês entendem. Eu meto assim, né? Para liderar. Como podemos cumprir a nossa missão na Terra? Fazendo aquilo que Deus manda, né? Deus está mandando. Fazendo a vontade de Deus. Nunca contra Dizendo. A Deus, né? Mas sem fazer a vontade dele, né? Agora vai espremer um pouquinho. Vocês têm exercido os papéis de vocês como reis e sacerdotes ou como rainhas e sacerdotisas, já que tem mulheres aqui no meio? Nesse caso assim, né? Que fala, né? Para levar a palavra, né? Ser uma influência onde você está, com seu testemunho. Isso, né? Essa semana foi uma semana difícil, tive que reinar algumas vezes. Assim, como eu estava falando, né? A gente fala, né? Que se fosse assim, pela nossa vontade, né? Mas, assim, é muito difícil, né? As pessoas, assim, aceitar, né? A Deus, assim, né? Mas, assim, eu mesmo assim, eu tenho falado, entendeu? Eu falo ali pro Lucas, entendeu? Aí o Davi, eu tô orando, o Davi vem, me abraça. Essa semana, assim, foi assim, Deus usou o Davi, entendeu? Eu chorei, mais chorei, quando Deus usou ele. Eu orando, eu orando, eu comecei a chorar, e ele entrou no quarto com a motoca, e ficou assim olhando, eu chorando, depois ele levantou da motoca, e veio assim, me deu um abraço, assim, pegando a minha cintura, assim, me deu aquele abraço, mas aquele abraço, entendeu? Nossa, eu falei assim, Deus, muito obrigada, né? Fiquei muito feliz. E a gente eu assim, a minha fala eu falo direto, entendeu? Ele devolveu para você um pouco daquilo que ele está recebendo. É verdade. Né? Na hora que ele viu que você estava chorando, ele foi lá e devolveu um pouco do que você dá para ele, que é o amor, né? Ele lhe abraçou, numa demonstração de quê? De carinho, de amor, que ele estava preocupado desde uma criança. Mas estava preocupado porque ele viu você chorando. É verdade. Não é se você tratar ele mal. Desde uma criança, mas ele sente. Sim, Né? Então, por isso que é isso que ele está falando. A nossa função, a gente tem que exercer ela bem, em qualquer situação que Deus nos colocar, né? É mãe, é líder, é professora, como a gente falou, né, cara? Somos professora, cabeleireiro, cada um com a sua profissão, mas em tudo dela a gente tem que exercer, né? Exercer ela bem, dar o seu trabalho, mas você se torna sendo um alívio na vida deles, porque os pais dele confiam em entregar eles na sua mão. É verdade. Então agora você vai ensinar eles como? Ensinando eles como eles ir se desenvolvendo com entendimento bom e também tiver a oportunidade de ir passando as coisas de Deus para eles, né? Coisa que eles vão fazer errada, você já vai corrigir eles dentro daquilo que você conhece. Né? De uma certa forma você está fazendo discípulo do Lucas e do Davi. E Davi está devolvendo um pouquinho. Ela está criando discípulo mesmo, né? Vocês têm levado a sério a sua tarefa de cuidar dos seus irmãos?
Aqui nesse caso é o seguinte, como nós temos uma visão meio de discipulado, cada um aqui representa um anjo da guarda, um consolidador. Então quem Deus colocar em nossas mãos é nossa responsabilidade de cuidar. Você tem tido a responsabilidade de cuidar dos seus irmãos? Pode ser para quem é irmão mais velho também, no caso dos seus irmãos biológicos. Eu tenho assim, aquele cuidado, aquela preocupação, né? Isso aí é uma coisa assim que eu tenho muito, assim, né? Porque assim, você tá assim na presença de Deus, assim, é uma coisa assim que você tem que ter amor, né? E você tem que ter o cuidado também, né? Não assim, fazer de qualquer jeito, né? Mas ter amor, né? E eu sempre assim peço para Deus, né? Que eu venha servir a Ele assim por completo, não pela metade. Porque Deus, Ele não dá as coisas pra gente pela metade, né? Ele dá o completo, né? Então nós também temos que servir a Deus por completo. E tem que ter cuidado também com as coisas de Deus. Para concluir aqui, vocês têm respondido ao chamado para ser um futuro líder de célula ou estar apenas na posição só de receber? Aqui não quero em hipótese alguma pressionar ninguém, porque não vai apenas a questão de você desejar, tem que ter o chamado também, Deus confirmar. Há alguns casos que Deus pressiona mesmo, caso ele está em desobediência e não quer ir, e Deus está o chamando e ele tem que dar um empurrão, que foi o meu caso. Porque eu fiquei mais ou menos uns 3, 4 anos lutando para ser líder de célula e Deus teve que dar um belo empurrão. O rei, o sacerdote ministram. Eles fazem, eles agem, eles estão sempre em ação. Eles não recebem apenas ordens, instruções e vários benefícios. Eles fazem as coisas acontecerem. Ou seja, vou dar um exemplo mais fácil aqui. Nossos pais não são eternos. Um dia Deus vai promovê-los. E quem é que vai ter que continuar a obra que eles começaram? Nós, filhos. É a mesma coisa no caso no reino celestial. Jesus viveu 33 anos nessa terra, morreu, ficou 3 dias, ressuscitou, mas ele não permaneceu aqui na terra, ele subiu para o céu. Então quem que tem que continuar a obra dele? Nós. Então não rejeitem esta responsabilidade de liderar. Não vou mentir, é difícil pacas. Há momentos que você... Eles são velhos. Pra caramba. Há momentos que você chora, há momentos que dá um pouquinho de solidão porque você não sabe com quem desabafar. Quem é líder aqui sabe do que eu estou falando. À noite de não dormir, começa quando não dormir nada, cheio de olheira. Há momentos em que, como aconteceu comigo, dá vontade de você esmurrar as paredes. Você passa por tudo. Mas tem os momentos também de alegria, de as pessoas virem agradecer a você pelo que você tem feito, de você receber as honras, mesmo sabendo que eu tenho muito medo de elogio para não subir o ego, mas há os momentos bons. Então, não rejeitem esse desafio de ser um futuro líder. Lógico, o desejo de Deus, e tenho certeza que nos nossos pastores também, é que todos vocês um dia possam ser líderes de célula. Nós acabamos de completar 11 anos de célula. E com alegria, houve uma multiplicação que está lá na casa da Deda. Sábado vai ter uma vidinha aqui que vai se batizar. Se não me engano, da célula dela também tem. Ó, que presentaço que a célula aqui vai ganhar. Então imagine um dia, todos nós podemos ter a alegria, ainda que não seja um líder de célula, quem sabe você poder influenciar alguém. Poder dizer, olha, eu ganhei fulano de tal para Jesus, e ele já está discipulando 2. E você saber, eu tive essa alegria, eu tive essa responsabilidade, eu arregacei as mangas e pude ter essa responsabilidade. Então que Deus fale mais ao coração de vocês e que vocês possam cumprir o chamado de Cristo.